sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, como santifica esse momento, como a tua igreja quer teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vamos cantar mais uma vez pedindo que Deus venha agir e habitar no nosso meio nessa noite. Vem, sopra sobre nós. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, como santifica esse momento, como a tua igreja quer teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É dessa maneira que termina o Evangelho de Mateus, quando Jesus comissiona os seus discípulos a essa grande tarefa de ir, ensinar e batizar. Vocês perceberam hoje que está tudo bem diferente? Nesta manhã nós tivemos o culto do Missão Criança. E o Missão Criança é a obediência a este mandamento. Nós aqui na comunidade batizamos crianças e adultos desde que não tenham sido batizados ainda, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, obedecendo este mandamento. E essas crianças, na grande maioria, são trazidas até aqui ainda muito bebês,
e elas ainda não são capazes de compreender o que está acontecendo naquele momento. E o Missão Criança, então, ele vem como uma grande missão de chamar os pais e padrinhos ao compromisso assumido naquele dia. Porque as crianças ainda tão pequenas, sem capacidade de compreensão, são trazidas pelos seus pais e diante da comunidade, diante de Deus, os pais e padrinhos se comprometem de educar essa criança no caminho. Mas nós sabemos que muitas vezes esse compromisso é negligenciado, tanto por pais quanto por padrinhos. E o Missão Criança, então, nesta manhã, e assim vai ser todos os anos, nós vamos sempre convidar. Este ano foi as crianças que estavam completando 6 anos de batismo e 11 anos. Então, aqueles que estão entrando para o ensino confirmatório ano que vem e as crianças de 7 anos ali que estão na idade do ensino confirmatório. A igreja estava repleta, tinha umas cadeiras na frente, do lado, e pais e padrinhos foram lembrados do compromisso assumido há 6 e há 11 anos atrás. O tema foi a Arca de Noé, o mesmo tema que teremos hoje. E por isso nós fomos saudados com este texto bíblico, que obedecendo a ordem do Senhor Jesus, nós continuamos ensinando e batizando para a honra e glória dele. Vamos falar um pouco mais sobre isso nesta noite, nesta reunião, nesse ajuntamento, em nome do Deus que é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós chegamos nesse grande ajuntamento assim, falhos e pecadores. Mas nós queremos ser transformados, nós queremos sair daqui diferente da maneira como entramos. Queremos que a palavra toque o nosso coração e a nossa vida. Por isso eu quero convidar, hoje nós temos culto infantil, correto? As orientadoras, também as crianças para virem aqui e a comunidade para se colocar de pé. Nesse momento de oração nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que Ele nos prepare para este culto. Que Ele prepare o nosso coração para que nós sejamos servidos pela Sua palavra e de igual maneira as crianças que terão o seu culto infantil. Podem vir para frente para a gente fazer uma oração. Os filhos do pastor querem ir embora, não querem orar, né? Gente, vamos fechar os nossos olhos, mão com mão, para a oração. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, porque nós podemos ser convidados para esse ajuntamento, porque estas portas estão abertas e hoje, de maneira bem especial, Tu queres falar a nossa vida, através da história de Noé, aqui na igreja, mas também Tu queres falar a essas crianças, através da palavra preparada pela orientadora. Nós pedimos que Tu venhas, em primeiro lugar, perdoar os nossos pecados, nos purificar, para que nós possamos chegar na Tua presença e receber tudo aquilo que Tu tens preparado para nós. Deus, tira toda a distração da nossa mente, todos os nossos pensamentos que nos levam para longe deste momento, deste local e dessa palavra. Nos orienta, Senhor, fala conosco, é o que nós Te pedimos. Amém. Bom culto infantil para você. Para você, boa noite, é bom culto infantil. Depois vocês vêm me dizer tchau lá na porta. Combinado? Eu tenho alguns avisos, a comunidade pode tomar assento. Para essa semana, na quarta-feira, nós temos chá das tortas, né? Da Oásis às 15 horas, presbitério sexta às 20. E eu gostaria de pedir oração para esta comunidade, porque no próximo final de semana nós teremos retiro do ensino confirmatório, de sexta até domingo. Tá? É um retiro muito importante, né? Nós desejamos que o Senhor esteja falando com cada adolescente que está lá e que você possa estar conosco, orando por este momento, pelas pessoas que estarão lá, pelas pessoas que estarão trabalhando, cozinhando, servindo, mas principalmente para que a palavra do Senhor, né? Nós em obediência ensinamos, mas é o Senhor que age e que Ele esteja agindo. Que nós tenhamos adolescentes transformados pela palavra, adolescentes que venham encher essa igreja, que venham ser possíveis lideranças futuras, adolescentes que transformem este local, mas também o local onde vive. Que Deus esteja agindo já durante o preparo, mas principalmente no final de semana. Nós vamos cantar o próximo hino, e enquanto isso nós também podemos ofertar, e as ofertas
desse final de semana são sinodal, mas como nós tivemos essas grandes cheias no Vale do Taquari, principalmente, muita destruição, todas as ofertas do sínodo do final de semana vão ser enviadas para o Vale do Taquari. Oferte com alegria, em gratidão ao que Deus tem feito na sua vida. Enquanto isso, nós louvamos. Cantamos Quero Louvar-te enquanto ofertamos. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos.
te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até em mim. Se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha-me acerto ao fogo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até em mim. Se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha-me acerto ao fogo. Quero ser usado na maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me,
transforma e usa, meu Deus. Só Tu tens o poder para fazer todas essas coisas sobre as nossas vidas, Deus. Ajuda, Deus, para que a gente possa aprender isso a cada dia nas nossas vidas. Aprender que nada depende de nós, nada depende da nossa voz, nada depende do nosso querer, nada depende do nosso fazer, mas depende de Ti, Deus, depende do Teu agir, Pai. Permite que nessa noite, através da Tua palavra, Pai, a gente possa aprender um pouco mais disso e que cada dia nós possamos também deixar que Tu nos transforme, Pai, para que um dia nós possamos ser cheios de Ti, Deus, para que todos os dias nós possamos ser cheios de Ti, Deus, e não de nós mesmos. Transforma-nos, Deus, e usa-nos. A gente está aqui para ser usada por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Usa-nos, Senhor, exatamente o que Deus quer fazer. Usar-nos, transformar-nos, lapidar-nos. Você já sabe que o tema dessa noite é a Arca de Noé. Uma das primeiras histórias que tem lá na Bíblia, que as crianças amam, cheinha de animais, cheinha de desafios. Mas essa história que aconteceu há muitos anos atrás, ela é muito atual. Muito atual. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, onde essa história começa. Você abre, eu vou ler na versão Almeida, mas se você tem outra versão não tem problema, porque talvez até facilite na tua compreensão, né, ter algumas palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Eu vou ler o versículo 5 até o 7, mas você deixa a sua Bíblia aberta, porque a história de Noé não está num capítulo só, está em vários e a gente vai pincelar alguns versículos, mas em casa eu convido você a ler todos os capítulos, ok? Então, Gênesis capítulo 6, versículo 5 até o 7. A história começa assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo de os ter feito. Até aqui, por enquanto. São palavras duras e pesadas. São palavras difíceis, tanto para se dizer quanto para se ouvir. Vejam, vocês lembram que a nossa Bíblia começa com um relato maravilhoso da criação? E que o Senhor projetou o ser humano, que o Senhor sonhou com o ser humano, e que o Senhor soprou o fôlego de vida, e que o Senhor moldou as pessoas, e para elas preparou um jardim, preparou um lugar. Você lembra? E você sabe como é quando nós projetamos algo? Quando nós sonhamos com algo, quando nós imaginamos algo e nós nos dedicamos para aquilo com amor. Mas de repente, pela liberdade que o Senhor deu para aquela obra, o ser humano foi para muito longe do sonhado pelo seu Deus. E neste relato de Moisés, nesse relato de Noé, vocês tinham prestado atenção que eu falei errado, né? Nesse relato de Noé, o Senhor de repente viu. O texto começa com uma ação. O Senhor viu que a maldade do homem tinha se multiplicado na terra.
a maldade daquele ser humano que o Deus criou por conta do pecado. Mas Deus viu. Deus vê todas as coisas. E Ele viu que aquela sua obra maravilhosa, aquele seu sonho, estava dando errado. Não é frustrante quando a gente planeja e sonha e imagina horas alguma coisa e de repente, olha o que Deus diz: todo desígnio do coração humano é mau. Você consegue ver maldade hoje no mundo? Não precisava perguntar, né? O Senhor viu, o Senhor continua vendo. E nós também vemos uma grande maldade. Todas as pessoas. E o Senhor olhou e no versículo 6 diz que Ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Tamanho a decepção de ter olhado para o mundo que Ele criou e para o ser humano que Ele projetou, que Ele moldou e no qual Ele soprou o seu fôlego, o ser humano que Deus criou a sua imagem e semelhança, para governar o mundo segundo os princípios do Criador. Ele estava se afastando e a maldade encheu a terra. E Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, e isso pesou o coração. Igual quando nós temos projetos e sonhos e vemos, é difícil às vezes a gente ter que dizer: olha, deu porque está muito longe do que era para ser. Esse negócio que não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginei, não foi isso que eu sonhei, não foi por isso que eu orei. No 7, o ápice da decepção de Deus com o ser humano. Eu vou fazer desaparecer da terra. Sabe aquele negócio que a gente fala? Vou chutar o pau da barraca? Tipo, vou acabar com tudo, não vai sobrar nem as estacas. Mas sobrou até para os animais. Eu vou fazer desaparecer. Que essa raça se suma. E com eles até os animais, as aves, os céus, tudo. É mais ou menos assim, foi a gota d'água. Sabe quando a gente vai olhando, vai se frustrando aos pouquinhos e de repente assim, deu. Até aquilo que nem tinha muito a ver acaba, deu, eu não quero mais. Já deu pra mim, Mais ou menos isso que aconteceu aqui. Você consegue imaginar esse sentimento? Você consegue imaginar as vezes que tu tens esse sentimento de, olha, deu. Agora imagina Deus, o Senhor do mundo, que projetou algo tão maravilhoso para os seres humanos, ter pensado assim: olha, eu dei todas as chances, eu fiz tudo, mas não deu. Eu me arrependo de os ter feito. O que você vê quando você olha para o mundo hoje? Agora, me diga também o que você vê quando você olha para você hoje. Quais são os desígnios do teu coração? Porque o versículo diz que todos os desígnios do coração daquelas pessoas caminhavam para o mal. E eu preciso dizer que, na verdade, não mudou tanto assim. Porque a gente olha para a sociedade e diz: está perdido, esse mundo está perdido, não é assim? Há tanta maldade no mundo, olha, eu me surpreendo, mas eu me surpreendo mais ainda quando eu olho para mim e vejo que a maldade não está só no mundo, a maldade está em mim. E que também o desígnio do meu coração é mau. Tanto que eu tenho vontade e faço coisas desejando o bem, mas se eu for muito sincera, os meus desejos têm todos a ver com o meu próprio umbigo. No fim das contas, nós também somos iguais a esta sociedade que Deus viu, cujos desígnios do coração, lá dentro, também eram maus. Deus viu a maldade, mas também viu a justiça. No meio de uma geração onde a maldade se multiplicava, Deus viu Noé. Está com a sua Bíblia aberta, então, versículo 8 ao 10. Porém, Noé
achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Até aqui por enquanto. O Senhor viu tudo. Viu maldade. E às vezes, sabe, nós nos sentimos muito pequenos e somos de fato. Como um grão de areia no meio da praia. Mas no meio de toda a maldade, o Senhor viu aquele insignificante, mas importante, Noé. Em meio à maldade desse mundo todo, o Senhor também vê você. Então o Senhor se compadeceu de Noé e colocou em prática um grande plano, o resgate. A salvação. Porque até então estava aqui. Não aguento mais esse negócio. O ser humano todo mal. Sabe quando você começa a falar e dá uma parada assim, na verdade, eu vi. Não posso dizer que todos, mas o Noé é justo e íntegro. Sabe o que chama a atenção? É que diz que Noé estava no meio é lá onde ele vivia, é lá onde a maldade se multiplicava, onde o mundo era mau, onde a gente ligava a televisão e só vê coisa ruim. Ali o Noé vivia. Mas nem porque todo mundo era mau, ele foi mau. Não era porque todo mundo fazia e caminhava para a maldade que o Noé deixou de praticar a justiça de Deus. E Deus viu. Então, gente, quando nós olhamos e falamos que esse mundo está perdido, seja você um Noé, onde Deus vai olhar para o mundo e vai dizer: eu me arrependo de ter feito, e de repente Ele vai dizer: não, mas eu também estou vendo aquele e aquela que estão tentando, na batalha diária, na luta diária, eu estou vendo que há justiça ali, há tentativa de integridade. Porque o Senhor é capaz de ver por mais insignificantes que nós sejamos. E então o Senhor projeta a arca. Em casa você pode ler todo o capítulo. O Senhor projeta. Ele passa um manual. Lá está escrito detalhes de até da massa para grudar uma tábua com a outra. Tudo, tá? A altura, tudo. Inclusive, chama o Noé para executar o plano de Deus. Veja, o plano não era do Noé. O Noé nem sequer sabia o que ia acontecer. Mas quando Deus o chama do meio da multidão perversa, o Senhor dá uma tarefa para ele. Tá aqui o mapinha, tá aqui o que é para fazer. Pega teu martelo e constrói. Então o Noé pega o negócio e talvez ele tinha muitas dúvidas. Talvez o pessoal ria dele e dizia: você está maluco? Olha esse sol de rachar, você vai construir um barco, o que é isso? Porque não foi um ano, foram vários. Assim como várias vezes você precisa perseverar nos propósitos e planos de Deus para a tua vida, para os teus filhos e para a tua igreja, sem ver o que vai acontecer depois. Porque Noé não sabia, ele também teve dúvidas, mas mesmo assim ele deu um passo de fé. Outra coisa interessante, diz o nome dos filhos, né? Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e tinha uma esposa. Não é falado nada ali que Deus deu uma tarefa para os filhos ou para a esposa. Está dito que Deus deu uma tarefa para quem? Noé. No entanto, Noé não construiu a arca sozinho. Noé era o líder daquela casa para o qual Deus deu uma tarefa. E como líder daquela casa, ele levou sua família consigo. O líder da casa convoca a sua família para cumprir o projeto de Deus. O líder da casa convoca a sua família para ouvir a voz de Deus. O líder da casa carrega a sua família para o propósito de Deus. O líder da casa carrega os seus filhos para a salvação por meio da obediência. Que honra deve ter sido para Sem, Cã e Jafé
depois ter dito: olha Pai, obrigado, porque muitas vezes eu não quis levantar de manhã para bater martelo nessas tábuas, porque eu nem sabia o que era esse negócio, mas você me chamou. Obrigada, Pai, porque naquele culto eu não queria ir, mas você disse: eu vou, nossa família vai, você vai. Obrigada, Pai, porque eu não entendi o que aconteceu no meu batismo, mas porque você, líder da minha casa, veio com a minha família, hoje eu dei um passo de fé e eu entendo. Obrigada, Pai, porque a salvação entrou na nossa casa, porque você nos liderou. Mas infelizmente, as nossas igrejas muitas vezes são cheias de famílias sem líder. Outras pessoas assumem essa responsabilidade com a graça de Deus e com a misericórdia dele. Famílias são salvas do destino cruel que as aguarda, porque pessoas são tocadas pelo Espírito Santo, mas o líder não está ali. Onde estão os homens que Deus chama? Onde estão os homens que ouvem o Senhor? Mas os homens estão muito ocupados. Os líderes estão ocupados com tantos planos e projetos que esse negocinho de construir, eu tenho um negócio mais rápido, mais fácil. Os líderes não querem ouvir projetos de Deus. Eles não têm tempo para isso. Eles estão ocupados projetando as coisas do seu jeito. Noé carrega a sua casa com ele e carrega a sua casa para a salvação. Nos próximos capítulos, nós vamos ver o relato de Noé construído por muitos anos, ouvindo as orientações e obedecendo, e levando a sua família junto. Talvez, como todo adolescente, jovem, como toda pessoa menos experiente na fé, os filhos tinham dúvidas, que Noé também tinha. Mas é provável que Noé pegava eles e dizia: olha, meu filho, vamos obedecer o Senhor. Olha, meu filho, eu também tenho dúvidas. Eu às vezes também penso: será que esse dilúvio vai vir mesmo? Porque se eu olho para o céu, o sol está de rachar. E eu sinto o que tu sentes, meu filho. Mas eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. E por isso, mesmo sem entender o motivo pelo qual Ele pede para a gente fazer isso, eu vou fazer. E você vai comigo. Porque você é meu filho. Porque você é minha família. Porque você é minha esposa. E nós vamos honrar e obedecer o Senhor juntos. Acontece então que eles terminam a arca, e está escrito nos relatos destes capítulos posteriores que Deus diz: está na hora. Assim, anos e anos construindo, anos e anos com dúvidas talvez, mas batendo ponto, pregando prego com o martelo, ano após ano, e de repente Deus diz: está na hora. Chegou a hora. Não é Noé que determina quando a chuva cai do céu, é Deus. E com isso vem os animais que Deus tinha chamado. E quem entra na arca com Noé? Quem? Os animais que Deus tinha enviado: Noé, Sem, Cã, Jafé, suas esposas, esposa de Noé também. Noé entra com a sua família, e a Bíblia diz que eles entram, e quem fecha a porta? Deus fecha a porta. Deus chama e Deus fecha a porta. Hoje de manhã era aniversário de batismo, então nós fizemos a relação que, assim como o batismo, a arca teve dupla eficácia. Quando a porta foi fechada, começou a chover por 40 dias e 40 noites. Houve salvação para quem entrou pela porta, mas ao mesmo tempo que foi salvo quem entrou pela porta da arca, os que não entraram pereceram. De tal forma é o juízo de Deus para a nossa vida. Dupla eficácia. É salvação para os que creem e perdição para aqueles que não creem. Deus oferece
a você e a mim também orientações para salvação, como ofereceu para o Noé, o mapa completo da arca que traria salvação. Deus nos dá a sua palavra, a orientação que nos traz salvação por meio de Jesus. Você também, para você e para sua família. Choveu durante 40 dias e 40 noites, e nós sabemos que tudo inundou a terra, mas lá dentro, imagina, chuva, a gente sabe, né? Nos últimos dias choveu muito, mas 40 dias e 40 noites, a arca se elevou, pereceu tudo que estava lá, e lá dentro, 40 dias, eles também estavam agoniados. Eles obedeceram, cumpriram o propósito, mas agora eles estavam ali. E agora? Dá uma certa agonia, né? E agora, Deus? E agora? Eu quero a realização já do teu propósito. Eu quero ver o cumprimento da tua promessa. Eu quero pisar no chão de novo, Senhor. E então, eles começam a pensar quando é que vamos sair daqui. Nós também sabemos o que é cair o dilúvio sobre nós, o que é estar cansado do dilúvio. E aqui permitam-me a abordagem. Noé, ele puxou uma ave lá das entranhas da arca e soltou essa ave na esperança de que ela trouxesse um alento para o seu coração. Nós conhecemos os dias de inundações, às vezes a tristeza de um luto, do choro lá no cemitério, ao se despedir de alguém, a incapacidade para resolver alguns problemas da vida, nosso estresse no trabalho, raiva pelas nossas deficiências. Nós também conhecemos o dilúvio que nunca termina, aquelas expectativas que você tem e não vai para frente, aquelas dificuldades que você tem que parece que não para nunca, nós não vamos sair daqui nunca. Nós estamos patinando aqui, estamos dentro dessa arca, mas a gente quer ver a salvação do Senhor, a gente quer botar os pés no chão. Ok, Deus, obedecemos, estamos aqui, estamos cumprindo o teu propósito, ouvimos a tua voz, botamos a família para trabalhar, mas e agora, Senhor? Noé pega aquela ave, e a primeira ave que ele solta, volta, lembra? Sem nada, porque não tinham onde pousar, ainda não era a hora. Por mais ansiosos que eles estavam lá dentro por terra seca, ainda não havia possibilidade. Mais tarde uma pomba é enviada, Gênesis 8, a gente já está, 8:11. Quando a pomba voltou para ele no anoitecer, havia no seu bico uma folha de oliveira recém-colhida. Aquele ramo trazido no bico daquela pomba era o sinal de que estava descendo a água. Agora nós podemos respirar, porque em breve tudo vai melhorar, sabe? Sabe quando você respira assim, acho que agora o pior passou, acho que agora vai dar. E aquilo trouxe esperança, uma folha de oliveira. Noé ficaria feliz em só ter o pássaro de volta, mas a esperança que aquele ramo no seu bico trouxe mudou todas as coisas. E Deus oferece a nós, nos dias que estamos ociosos, cansados e ansiosos, a mesma esperança. A você e a sua família, que deveria estar contigo na arca. Quando Noé e a família descem da arca, então, a gente tem um relato lá no capítulo 9 do que ele fez. Quando tudo baixou, porque vocês sabem, né? Que não é assim, parou de chover e já dá para sair. Demorou, tudo baixou e tal. Eles saíram e a primeira coisa que fizeram foi um holocausto para agradecer. Gente, eu imagino, sabe como é quando a água baixa? Agora a gente está vendo as notícias e tal. Não é lindo, né? Não é bonito. É terrível. Fica lama, fica lodo, tudo foi destruído, né? Nesse caso ali do Noé, não foi bonito de se ver. Mas ainda assim, em meio ao caos, ele agradece, porque ele está ali, fruto do amor de Deus e da chance que Deus deu para ele por conta da sua integridade. Acontece que ele e sua família agradecem. E então, como símbolo de esperança e fidelidade, Deus desenha no céu. Eu acho muito significativo.
Deus desenha no céu o sinal da sua aliança. O arco-íris é símbolo da aliança de Deus com o ser humano. O arco-íris é símbolo de que há esperança, de que Deus nos vê. Abre sua Bíblia, capítulo 9, nós estamos, versículo 12 a 17. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres viventes que estão com vocês, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da aliança, firmada entre mim e todos os seres viventes, e as águas não mais tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e os seres viventes, e toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne na terra. Este é o sinal da esperança. Este é o sinal que Deus está aqui e traz a sua salvação. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus, era um sinal visível, notável, desenhado para que todos vissem. Ele apareceu depois da tempestade. Noé e sua família saíram da arca e viram que Deus ainda estava ali. Deus esteve antes vendo a maldade, Deus esteve antes vendo a justiça, Deus esteve antes trazendo o resgate, a salvação. Deus esteve nos dias de dilúvio, nos dias da ansiedade, Deus esteve nos dias da preocupação, Deus esteve também quando eles desceram da arca. O arco-íris estaria nas nuvens e quando fosse visto, Deus lembraria que tem uma aliança com os seres humanos. Depois da tempestade veio a bonança. Depois da angústia veio o consolo. Gente, o arco-íris é sinal dessa aliança e esta foi a primeira vez que ele apareceu. Quando a gente sabe que tem arco-íris? Quando a gente desconfia? Quando chove muito? Como é que é? O arco-íris é quando tem chuva e aparece o sol, né? Juntinho, assim, bem perto, aquela chuvinha mansa, e aparece o arco-íris. E a gente corre lá fora para ver, de tão lindo, né? Vem ver, começa a tirar foto e tal. O arco-íris aparece pela primeira vez em Gênesis, mostrando que depois da tempestade tem a bonança. Mas ele aparece outras vezes na Bíblia, também sinal da aliança de Deus. Olha só. Esta foi a vez que ele apareceu depois da tempestade. Lá em Ezequiel, o arco-íris aparece em meio à tempestade. Ezequiel, ele tem uma visão, né? Tem o livro de Ezequiel na Bíblia. E ele vê o resplendor da glória do Senhor no aspecto de um arco-íris. Ele ouve a voz do Senhor por meio deste símbolo da aliança. E ele coloca o seu rosto na terra porque ele diz: eu não posso ouvir, nem ver, nem olhar, porque tamanho é o esplendor da glória de Deus. E Deus diz: te levanta agora. Te levanta porque eu tenho uma missão para você. Te levanta porque tu vais pregar às pessoas que nunca ouviram de mim. Tu vais pregar arrependimento e salvação. Então, em meio à tempestade, Deus chama pessoas e as comissiona por meio da sua aliança. O Senhor nos livra dos vales da sombra da morte. Mas quando nós tivermos que passar por eles, Ele vai estar lá conosco, no meio da tempestade, como símbolo da sua aliança. E lá no final da sua Bíblia e da minha também, em Apocalipse, nós também temos um arco-íris. Apocalipse são as visões de João, e ele vê, né, o Cordeiro sentado no trono. Ali o arco-íris aparece antes da tempestade. João, ele está preso numa época 70 depois de Cristo, e ele é um dos últimos, né, que ainda estão lá.
Os outros já tinham todos sido mortos como mártires, né? E assim toda a igreja cristã estava sendo perseguida de forma, né, muito cruel. E o João, ele tem uma visão, e ele vê os 7 selos, ele fala das igrejas, né? Ele vê também o Cordeiro com o livro. O Cordeiro é o Senhor com o livro da vida. E ali ele também teme, João teme, mas então ele vê o arco-íris antes da tempestade, para mostrar para ele que não é necessário temer as coisas que virão, porque o Cordeiro tem o livro nas suas mãos, o Cordeiro tem os selos nas suas mãos, e não importa a tempestade da vida, o livro da história do mundo está nas mãos do Cordeiro. A aliança de Deus então aparece depois da tempestade, durante a tempestade e antes da tempestade, para mostrar que o Senhor nosso Deus tem uma aliança conosco concreta e direta. E mais do que o símbolo, a aliança foi firmada na cruz de Cristo, para mostrar para você que passar por esta porta para ter a salvação é segurar-se nas mãos de Cristo e caminhar você e sua família para a salvação, guiar a sua família para dentro da arca da salvação, guiar a sua família, os seus amigos para Cristo, porque ninguém sabe quando a porta se fechará e o dilúvio vai começar, mas aqueles que tiverem obedecido, não se cansado de bater prego com martelo, de construir a arca, de ouvir, obedecer, vão estar lá. A porta se fechará para juízo e graça. Esse também é o batismo, para juízo e graça. Essa também é a ceia, para juízo e graça. A cruz de Cristo nos demonstra todo o amor que nós precisamos para caminhar, perseverar, crer, viver, para sermos um no meio de uma geração cheia de maldades, mas que o Senhor será capaz de ver e de se lembrar de nós por conta da aliança aqui e aqui, não por ti, mas por Ele. Deus oferece a você aliança, uma aliança segura para os dias difíceis, para você e para sua casa. Não temos que temer o futuro, porque Deus está no futuro. Depois que a tempestade baixou, Ele estava lá. Não temos que temer o desconhecido, porque o Cordeiro está sentado no trono. Não temos que temer as tempestades da vida, porque o arco-íris da aliança já é contemplado antes da tempestade chegar. Que o nosso coração, portanto, descanse na fidelidade e na certeza da aliança de Deus conosco. E que toda vez que nós vemos esse arco no céu, nós possamos lembrar que Deus quer firmar uma aliança comigo, mas também com a minha casa. Que eu permaneça levando todos eles para bater prego com martelo, em obediência e submissão, porque o futuro não nos pertence, mas Deus já está lá. Amém. Vamos ter um momento de oração? Ó Senhor nosso Deus, muito obrigada, porque Tu firmas uma aliança conosco. Obrigada porque o Teu plano de resgate e salvação é perfeito. Obrigada porque nós temos que apenas ouvir e obedecer o Teu chamado para entrar na arca. Senhor Deus, nós temos que ouvir e obedecer o Teu chamado para crer em Teu Filho Jesus. E seremos abençoados nós e nossa casa pela fidelidade que temos em Ti. Senhor, eu peço que Tu honres os líderes de família que não se cansam de insistir e que vêm e que praticam a Tua palavra e que oram pelos seus. Honre aquelas pessoas que vêm sozinhas, que mesmo sem incentivo algum,
continuam te buscando, continuam construindo, continuam com o plano teu. Honra, Senhor. Honra aqueles que ouvem a tua palavra. Olha para nós, tão insignificantes e pequenos, no meio de uma geração cheia de maldade. Perdoa também o mau desígnio do nosso coração. E tem piedade de nós. Por causa de Jesus Cristo, nos salva, nos traz para dentro da arca, para que nós possamos ter salvação. Nos faz nos dias difíceis, nos dias de medo e tempestade, olharmos para o arco que é a tua aliança conosco. Amém. Amém. Que seja assim, que nós possamos testemunhar do amor enquanto nós vivermos. Eu convido a vocês a se colocar de pé. Estamos no momento final de oração. Mas antes disso, eu fui lembrada que eu esqueci de um aviso muito importante, principalmente para os homens. No dia 22, sexta-feira, daqui 2 semanas, então, nós teremos a Noite dos Homens. Há um tempo atrás a gente teve a Noite das Mulheres, né? Onde os homens ficavam só na cozinha. Dessa vez as coisas se invertem. Então as mulheres ficam só na cozinha e os homens são convidados a um tempo muito especial de palavra, de louvor, no dia 22, sexta-feira, 19h30, aqui no salão, tá?
Nesse dia não tem custos, então a gente só pede que quem for vir, pelo menos quem é da comunidade, vai confirmando, porque senão fica muito perdido para quem, eu não quero puxar, né, para as mulheres, mas fica muito perdido para quem vai preparar a alimentação. Não tem custos também, a gente vai fazer uma oferta no final, tá? E o cardápio não é o mais importante, mas vai ser muito bom. É surpresinha para quem vai fazer e para quem vai comer, porque a gente ainda não sabe, tá bom? Todos os homens, desde adolescentes, né, não tem idade máxima. O tema vai ser de geração em geração. Venha, participe, traga seus amigos, é aberto, tá? Todos os homens, seus amigos, mesmo quem não é da comunidade, nem da paróquia, né? É convidado. 22, sexta-feira, 19h30. Só homens na palavra, só homens no louvor, só homens participando, só mulheres na cozinha, tá bom? Vamos baixar a nossa cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos a Ti, porque a Tua palavra, ela é sempre viva e eficaz na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque por mais que nós conhecemos tanto de Ti já, ouvimos tantas vezes as mesmas histórias, sempre de novo, Tu te revelas a nós no momento que estamos vivendo e nos desafia, Senhor, nos desafia com a Tua palavra. Obrigada porque nesta noite nós somos desafiados a Te ouvir, Te obedecer, Te servir e não irmos sozinhos. Obrigada porque nós podemos Te servir e com a nossa decisão de fé, nós também carregamos aqueles que estão à nossa volta. Obrigada pelo privilégio de nós podermos Te servir enquanto família, porque nós podemos Te ouvir enquanto família. Obrigada pelo privilégio que tem aqueles que Te encontram, de também Te buscar em família. Grandes coisas Tu tens preparado para as nossas casas e famílias e nossas vidas. Nós cremos nisso e nós queremos testemunhar disso onde quer que formos. Muito obrigada, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra trazida a nós. Tudo mais que nós temos em nosso coração que nos angustia. Às vezes o tempo da tempestade, o tempo do dilúvio está sobre as nossas vidas, mas nós rogamos a Deus que Tu nos lembre sempre da aliança que tens conosco e que depois da tempestade também vem a bonança, um dia de sol, mas que em meio à tempestade, Tu também estás conosco. Tudo mais nós colocamos nas Tuas mãos, através da oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos para os nossos lares com a certeza da aliança de Deus, da bênção dEle na nossa vida. Que o Senhor nosso Deus Te abençoe e Te guarde, que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti, que o Senhor tenha misericórdia de Ti, quando Tu tiveres dúvidas, medo, incerteza. Que o Senhor levante a Sua face sobre Ti e Te veja, Te ouça e Te mostre a Sua aliança, e que assim Ele Te dê da Sua paz. Amém. Nós, antes de nos despedirmos na porta, ainda temos um louvor. Nas Tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas
te louvo.